Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, então para essa aula de hoje a gente vai trabalhar sobre a utilização de softwares para a resolução de funções quadráticas utilizando os próprios aplicativos de celular. Então, para a aula de hoje a gente vai utilizar o Photomath e a calculadora gráfica, que é o GeoGebra. Abrindo o aplicativo do Photomath aí, a gente encontra uma interface composta pela câmera, no qual você vai poder escanear questões também na sua folha, da sua atividade, que não vem ao caso, que a gente vai utilizar mais a calculadora, que é esse atalho. A gente tem como se fosse uma calculadora normal, porém com algumas funções a mais. A gente tem logaritmo, cosseno, cotangente, tangente, secante, integral, derivada, tudo a mais. Então, abrindo esse aplicativo, a gente vai utilizar ele mais como uma questão de encontrar as raízes de uma equação. Então, como a gente sabe, quando o delta da equação do segundo grau der maior do que zero, ela tem duas soluções desreais, ou seja, a minha parábola vai interceptar o eixo x em dois pontos. Quando meu delta for maior do que zero, ela vai ter apenas uma solução real, ou seja, minha parábola vai apenas tocar em um ponto no eixo x, e quando meu delta for menor do que zero, ela não vai ter as raízes, porém, isso implica que a minha parábola não vai tocar no eixo x. Então vamos para um exemplo. Então, para o primeiro exemplo, eu tenho quando o meu delta é maior do que zero. Então, x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Então, de cara aí, ela apresenta o meu x' e x2', que são as duas soluções de minhas raízes. Bem, para a gente utilizar esse aplicativo, o interessante dele é que ele apresenta a solução detalhada da resolução dessa equação de segundo grau para obter as raízes dela. Então, se eu apertar em mostrar a solução, eu vou ter os 4 métodos de utilização de resolução que o aplicativo vai mostrar para você, que é resolva usando raízes quadráticas, resolva usando a fórmula quadrática e resolva usando a fórmula PQ. Então, o convencional que a gente utiliza mais é resolva utilizando a fórmula quadrática. Então, selecionei. Pouco abaixo vai mostrar os números de soluções, como está apresentado, ele apresenta duas soluções reais. Eu clicando nele, eu vou ter a solução passo a passo. Abaixo eu tenho também a apresentação gráfica dessa função de segundo grau. Então, quando meu delta é maior que zero, a gente sabe que ela tem duas soluções desreais, então implica que ela vai cortar o eixo x em dois pontos, nesse caso no menos 1 e no ponto 1. Subindo lá, como a parte superior e na mostrar solução passo a passo, eu vou obter uma explicação dos passos que foram utilizados para chegar nessa solução, que é o x' e x2'. Bem, no primeiro ponto ele diz, use a fórmula quadrática. Apertando nesse Vzinho, eu vou obter a explicação dos passos que foram utilizados. Então, aí ele mostra que a fórmula geral, qual é a fórmula geral da equação de segundo grau, que é ax² mais bx mais c igual a zero. E, depois disso, ele mostrou a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes o coeficiente a. Então, a partir dele, substitui os valores de a, b e c na equação. Aí, a partir que você vai descendo, apertando essa setinha, você vai obtendo a explicação detalhada de todos os passos que foram utilizados. Detalhe, neste caso aqui, eu tenho um passo extra, então é uma explicação do que foi utilizado dentro dessa raiz, que está destacado em vermelho. Então, o que ele mostrou? Qualquer termo multiplicado por menos 1 resulta no seu oposto. Então, ele vai fazendo todas as explicações passo a passo até a obtenção de todas as raízes. E isso se aplica tanto para o meu delta maior que zero, delta menor que zero e assim por diante. Então, a utilização desse aplicativo aqui para a obtenção das raízes da equação
é muito interessante, pois ele mostra a resolução passo a passo, ajuda a revisar as fórmulas e alguns conceitos básicos de matemática, como por exemplo a multiplicação de sinais e etc. O nosso segundo aplicativo da aula de hoje é o aplicativo GeoGebra, que é a calculadora gráfica GeoGebra. Então, esse aplicativo aqui a gente vai utilizar mesmo mais como uma revisão e uma análise do gráfico. Então, a gente sabe que a gente tem gráficos de equação de segundo grau, a gente possui gráficos de concavidade, de parábolas com concavidade para baixo, gráficos com parábolas de concavidade voltada para cima. A gente tem também gráficos que não tocam o eixo X. A gente tem também aqueles que, quando o meu B é maior que zero, depois que ele intercepta o eixo Y, ele é crescente. Quando o meu B é menor que zero, depois que ele intercepta, a parábola intercepta o eixo Y, ela é decrescente. E quando o meu B é igual a zero, quando ela intercepta o eixo Y, ela não cresce nem decresce, então ela fica neutra. Vamos fazer um exemplo dessa questão. Então, para quando meu B é maior que zero, vamos supor x ao quadrado menos 1. Então, vendo aí, a gente nota que quando a minha parábola corta o eixo Y no ponto menos 1, analisando o gráfico da esquerda para a direita, a gente vê que minha parábola não cresceu e nem decresceu. Então, a parábola está centralizada, então o seu ponto de mínimo está centralizado em cima do eixo Y. Um segundo caso para o ponto B é para quando ele é maior do que zero. Então, vamos fazer um exemplo: x ao quadrado mais 2x menos 1. Lembrando que o GeoGebra também é como se fosse uma calculadora com algumas funções a mais. O teclado do GeoGebra também é bem parecido com o do Photomatic. Então, analisando isso aí, a gente nota que depois que a minha parábola intercepta o eixo Y no ponto menos 1, sempre analisando o gráfico da esquerda para a direita, a gente nota que minha parábola cresceu. Então, a partir desse ponto, a gente vê que minha parábola cresce. Então, ela tem um comportamento de crescimento. Um outro detalhe para a gente notar é o coeficiente C. Então, quando o meu C for maior que zero, minha parábola vai cortar o eixo Y acima da origem. Quando o meu C for menor que zero, a parábola vai cortar o eixo Y abaixo da origem. E quando meu C for igual a zero, a minha parábola vai cortar o eixo Y na origem. Vamos fazer um exemplo aí para quando C é igual a zero. Então eu tenho aqui x ao quadrado menos x. Então a gente tem aí uma parábola, né, que cortou o eixo Y bem em cima da sua origem, ou seja, no ponto 0, 0. Detalhe, o termo C também determina aonde a minha parábola vai interceptar o eixo Y. Então, se meu C fosse igual a 1, ela cortaria o meu eixo Y no ponto 1. Se ela fosse igual a menos 1, cortaria menos 1 e assim sucessivamente. Então, essa é basicamente a aula para mostrar as aplicabilidades dos aplicativos durante o processo de análise de equações, funções de segundo grau em aplicativos de matemática. Então a gente utilizou o Photomatic como um recurso de auxílio na obtenção das raízes da equação e a gente pode utilizar o GeoGebra como análise de gráficos para determinar a concavidade, determinar o comportamento de acordo com o coeficiente B e determinar também o comportamento desse gráfico de acordo com o coeficiente C. Agradeço a todos pela atenção e tenham todos uma boa noite.